E aí galera, beleza? Belezinha? Como é que você tá? Tudo bem? Bom, esse daqui é o vídeo de número 6 e o tema de número 5. Eu vou abordar nessa aula dois conceitos extremamente importantes atrelados a uma técnica que eu desenvolvi. Nós vamos falar de campo lexical e campo semântico. Tá aí dois ingredientes extremamente importantes para quem quer escrever bem. E para dar um toque do chefe, eu vou acrescentar uma técnica que eu utilizo, que eu chamo de lista de seleção. Eu sou o professor Davi Peixoto e você está na série Como Melhorar a Escrita. Se você está gostando desse conteúdo, por favor, compartilhe para que mais pessoas também conheçam. E vale lembrar que eu vou fazer a correção de alguns textos aqui no canal. Se você quer saber como enviar o seu texto, deixa o seu comentário aqui que eu vou te dar as instruções, beleza? Sem mais delongas, vamos para a aula de hoje. Segue para a tela do computador, roda a vinheta. Quando o seu texto vai circular, se criar assim, contato eu vou tratar exclusivamente de como. Bom pessoal, para fazer um texto excelente, você precisa de alguns ingredientes, certo? E o ingrediente de hoje que nós vamos usar, ou os ingredientes, são na verdade uma lista de palavras. Você vai precisar desenvolver e aprender essa técnica da lista de palavras. Uma porção de campo lexical, precisa ter um pouco de conhecimento sobre campo semântico. Vale lembrar que a meta da aula não é aprofundar aqui os conhecimentos e os conceitos dentro de campo semântico. Aliás, eu recomendo que ao término desse vídeo você faça uma pesquisa para descobrir os desdobramentos dentro da área do campo semântico. Mas para a aula de hoje, o conceito que eu vou apresentar já é o suficiente. Nós vamos precisar também umas pitadas generosas aí de assuntos, entre 3 e 4 assuntos, que serão gerados a partir dessa lista que nós vamos fazer. E aí o modo de preparar é entendendo o processo. Você precisa entender que tudo que nós estamos fazendo aqui, desde a primeira aula até agora, é um processo. Esse processo é que vai te levar ao produto final. Então, entender o processo é uma forma de você preparar o seu texto. Exercitar esse processo é uma forma também de você fazer esse texto, internalizar o processo. Então, quando você entende, exercita, você internaliza. O que eu estou querendo dizer com isso? Quando você menos esperar, você não vai mais precisar fazer lista, não vai precisar mais fazer folha de rascunho, etc, etc. Tá? E por último, repetir o processo quantas vezes for necessário, até esse processo ficar internalizado na sua cabeça. Você vai ver que ele é um processo simples, mas que precisa virar a chave para você ter a compreensão dele. Beleza? Bom, e para fazer essa lista do nosso ingrediente, você vai precisar ter uma noção de campo lexical e campo semântico. E quando eu falo de léxico, eu estou falando daquele conjunto de palavras usadas em uma língua. Então, todas as palavras da língua portuguesa compõem o léxico da língua portuguesa. Como, por exemplo, as palavras cabeça, planta e coração. Elas compõem o léxico da língua portuguesa, mas não formam um campo lexical. Vou te dar um exemplo. Se eu disser bola, campo e jogador, eu acabo de falar 3 palavras que pertencem ao léxico, ao campo lexical do esporte. Outro exemplo, se eu digo
uniforme, viatura, arma de fogo, eu estou utilizando o léxico ou o campo lexical que nos remete a pensar na polícia, no exército, por exemplo. Já quando eu falo de semântica, eu estou querendo dizer como que deve ser interpretado o termo ou interpretada a palavra dentro de um contexto. Vejam que eu selecionei cabeça, planta e coração e eu coloquei aqui na frase estava com dor de cabeça, prenderam o cabeça da quadrilha e bateram forte na cabeça do prego. Eu tenho 3 vezes a palavra cabeça sendo usada, porém cada uma com um significado diferente. Comprou o prédio na planta, colocou mais terra na planta. Homem de bom coração, e o coração dele parou de bater. É essa noção que eu quero que você tenha, e é esta noção que você vai desenvolver com a técnica da lista. Eu vou começar a pensar aqui nas palavras. A palavra infantil me remete a crianças, adolescentes. Uma terceira palavra, menores, pais, responsáveis. IBGE, de escola. A palavra infância, ela me vem à memória. Saúde. E assim vai. Você vai escrevendo as palavras de acordo com o que vier na sua mente. Para o vídeo não ficar muito longo, eu já fiz aqui uma lista de palavras. Aqui, ó, que beleza. Eu tenho 3 colunas de palavras que foram surgindo do nada, assim, da minha memória. Percebam que eu as organizei, e o legal dessa lista de palavras é que de repente você, sem querer, escreve uma palavra que você tem dúvida se ela está certa, se escreve com 2 S's, se é com C cedilha, enfim, se tem if, se não tem. Então você joga a palavra aqui e na hora de escrever o texto você consegue trocá-la por um sinônimo. Então essa lista te ajuda também a fazer uma revisão do texto. Tá aqui a nossa lista, e aí o que eu vou fazer com essa lista? Agora que você já separou a sua lista de palavras, você vai fazer uma coisa bastante legal. Comece escolhendo uma das palavras. Eu vou escolher aqui a primeira, crianças, e vou procurar todas as palavras que possuem a carga semântica, ou seja, o campo semântico de crianças. Por exemplo, crianças, adolescentes tem a ver com crianças, se aproxima pelo menos. Vale lembrar que toda essa lista ela é coerente, ela tem coerência, mas existem palavras que se aproximam pelo valor semântico. Menores com crianças e adolescentes também. Responsáveis não, IBGE, escola tem a ver com criança, tem a ver com criança. Escola é um lugar, né? Então não vou deixar infância tem a ver também. Saúde, não necessariamente, alimentação, estatística ilegal, leis, ECA, escravidão, crime, remuneração, drogas. Então dessa primeira parte da lista, são essas 4 palavras. Vamos ver se aqui nessa segunda a gente tem. Então temos menor. Na verdade essa palavra aqui é menor aprendiz. Então nessa segunda lista nós temos menor aprendiz, com crianças, infância, pode ser que seja legal. Então eu vou deixar aqui. Algumas palavras é natural que você tenha dúvida mesmo, tá? Carga horária, pesquisa, realidade, idade. Idade, menores, idade, eu vou deixar, vou pintar também idade. Sertão, lixão, obras, abusos, ilícitos, tráfico, cavoaria, acidentes, constituição, brinquedos. Brinquedos com criança tem uma aproximação, então vamos lá. Denúncia, direitos, fundação, abandono, renda e família. Beleza, talvez mais pra frente alguma dessas palavras entrem no meu grupo das amarelas. Vamos para responsáveis aqui. Então vou colocar uma outra cor para responsáveis. Vamos colocar uma corzinha aqui. Então, responsáveis pelo quê? O IBGE
que é o órgão responsável por fornecer informações a respeito do crescimento populacional. Então, IBGE entra. Escola tem responsabilidade pela educação. Então, estatística não é a responsabilidade, mas está atrelado à IBGE. Então, eu vou deixar IBGE. Ilegal, leis. As leis são responsáveis por alguma coisa. Então, vou deixar leis aqui. ECA, que é Estatuto da Criança e do Adolescente, também ela responsabiliza. Escravidão, crime, remuneração, drogas. Legislação tem a ver com ECA, com estatística, com IBGE, então vou colocar aqui carga horária não. Pesquisa tem a ver com a realidade. O IBGE ele mostra a realidade, né? Então vou deixar aqui a palavra realidade. Pessoal, cada um vai criar as conexões aqui. Não é uma ciência exata, não é uma conta de matemática isso. Trabalho não, crescimento tem a ver com o IBGE, né? Perigo, ODS tem a ver com a ONU, né? Organizações das Nações Unidas, e tem a ver com lei, tem a ver com o IBGE. Prejuízos, domésticos, vítimas, pais, entidades, responsáveis, há uma responsabilidade. Existem entidades responsáveis. Sertão, lixão, obras, abusos, ilícitos, tráfico, carvoaria, acidentes, Constituição também tem a ver. Denúncia, direitos também, já que eu tô falando de leis. Fundação casa, por exemplo, né? Abandono, renda e família também tem a sua responsabilidade. Beleza? Então nós já temos 2 grupos de palavras aí na nossa lista. Nós vamos tentar formar 4 grupos. A próxima é saúde. Saúde eu vou pintar de vermelho. Então, saúde e alimentação estão próximas? Sim, uma coisa liga a outra, né? Ilegal. Talvez não, escravidão, não, crime, remuneração, drogas. Drogas tem a ver com saúde. Não sei não, hein? Será? Então a gente vai... Vamos até o final pensar. De repente a gente volta. Carga horária, trabalho, perigo. Saúde e perigo são 2 palavras que estão ali próximas, né? Dentro da nossa cadeia de ideias. Prejuízo. Se eu tenho perigo, eu tenho prejuízo também. Então vou colocar prejuízo. Se eu tenho perigo e prejuízo, alguém é vítima nessa situação. Então vou colocar aqui vítima. Sertão, lixão, obras, abusos. Então perigo, abuso. Faz uma certa conexão. Ilícitos, tráfico, carvoaria, acidentes. Se eu coloquei perigo, então acidentes, né? Acidentes. Denúncia, abandono. Abandono também é uma questão relacionada aí, renda. Fechou? E por último, nós vamos começar aqui então a palavra ilegal. Ilegal, vou pintar aqui de verde. Então, ilegal, o que é ilegal? A escravidão, um regime de trabalho análogo à escravidão é ilegal no nosso país. Né? O crime não é nada legal. Remuneração, drogas, as drogas são ilegais. Carga horária, trabalho, doméstico, sertão, lixão, obras, ilícitos também. Tráfico também. Acabou. Então nós temos já 4 grupos aqui. A cor amarela, a cor azul, a cor vermelha e a cor verde. E aí eu tenho algumas palavras que sobraram. Se essas palavras elas puderem entrar em algum grupo, nós vamos colocar. Se não, a gente vai descartar, certo? Vamos ver quais são as palavras. Remuneração. Quando a gente fala de remuneração, nós estamos falando de remuneração troca por trabalho. Então vejam que se eu falo de remuneração, eu estou falando de algo legal. Se eu estou falando de algo legal, eu estou falando de algo relacionado à lei. Então a palavra remuneração ela está muito mais próxima a essas de leis e ECA e tudo mais. Então eu vou pintar, vou jogar a remuneração no grupo das azuis. Carga horária. Quem fala de carga horária normalmente é esse pessoal das leis. Então eu vou também colocar como azul. Trabalho, vou jogar no azul. Domésticos, trabalhos domésticos. Pode ser? Pode estar atrelado? Pode ser. Então vou jogar aqui, certo? Sertão, quando eu coloquei a palavra sertão, eu pensei exatamente no local onde essas crianças normalmente trabalham no sertão, né? Evidencia-se muito. Quem é que faz esse tipo de análise? Normalmente é o IBGE que mostra isso, né? Existem leis que proíbem. Então eu vou jogar a palavra sertão aqui
Se sertão está como azul, lixão, que também é um local, vai ficar em azul. Obras também vai ficar em azul. Carvoaria vai ficar em azul. E aí eu vou fazer uma pausa aqui para vocês entenderem uma coisa interessante. Você pode ter falado aí nos últimos segundos desse vídeo, não, mas sertão e lixão e obras não tem a ver com esses itens. Você pode realmente estar com razão. Então o que você faz? Eu vou jogar os perigos do sertão, os perigos do lixão, os perigos das obras como um risco à saúde da criança. Então eu vou mudar de cor. Eu vou fazer aqui a inversão, vou jogar no grupo das vermelhas, certo? E aí eu vou jogar também carvoaria no grupo das vermelhas, certo? Esse é o exercício que eu quero que você entenda, que você aprenda a fazer. E restaram aqui denúncia e renda. Renda tem a ver com trabalho, e se trabalho está em azul, eu vou jogar renda também em azul. E denúncia tem a ver com leis, eu vou jogar também em azul, certo? Fechou? Então eu tenho aqui algumas palavras, e essas palavras elas estão devidamente organizadas em cores. O que eu vou fazer agora no próximo passo é selecionar essas palavras e agrupá-las em cores. E agora, o que a gente vai fazer aqui? Eu separei, na verdade, por cores as palavras e os grupos de palavras. Então eu tenho aqui as azuis, as vermelhas, as amarelas e as verdes. O legal aqui agora é você brincar com essas palavras. Então você faz um desafio. A ideia aqui agora é criar um parágrafo, criar um pequeno texto com todas essas palavras, levando em consideração a nossa temática, que é a erradicação do trabalho infantil no Brasil. Certo? Vamos lá? Vamos ver se eu consigo fazer um texto utilizando todas essas palavras? O desafio é esse. Então nós vamos começar aqui. Deixa eu ver. Dizem que a família... Beleza? Então, olha só, um pequeno texto, 3 palavras da minha lista. Eu vou continuar o texto aqui. Pesquisas. IBGE, escolar, remuneração e trabalho. Olha só. Então vamos ver o que leva muitas crianças a serem exploradas para reforçar a renda. Então mais uma palavra aqui, renda. Mais uma palavra aqui, ECA. Denúncias. Mais uma palavra aqui, denúncias. Desse crime servem apenas para alimentar as estatísticas. As leis da Constituição reforçam a garantia de nossos direitos, mas de nada valem os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU se não houver uma preocupação com o crescimento do ser humano no período da infância. Ficaram faltando aí carga horária, fundação e domésticos. Essas palavras vão fazer falta para o seu texto? Não vão fazer falta para o seu texto. Essa é a ideia, essa é a dinâmica do texto. Vamos fazer uma leitura aqui? Dizem que a família é a célula máter da sociedade e os responsáveis por ela são os pais, cuja realidade, em sua maioria,
é bastante difícil. Pesquisas de entidades como o IBGE mostram um número alarmante de evasão escolar. Isso ocorre devido à baixa remuneração no trabalho, o que leva muitas crianças a serem exploradas para reforçar a renda em casa. O ECA parece funcionar apenas no papel. Denúncias desse crime servem apenas para alimentar as estatísticas. As leis da Constituição reforçam a garantia de nossos direitos, mas de nada valem os ODS da ONU se não houver uma preocupação com o crescimento do ser humano no período da infância.